Aqui vai uma. Onde Lenny Kravitz dormia quando era desconhecido e sem dinheiro em Los Angeles? Você adivinha qual estilo de vida radical ele seguiu por quase uma década? Acha que sabe? Deixe seu palpite nos comentários. Eu vou te contar em breve. Mas antes, bem-vindo ao Diverse Mestres da Música. Eu sou Dick Carlson. Veja como Lenny uniu seus rituais espirituais ao retorno musical e à história por trás de seu império de design. Para realmente entender Lenny Kravitz, precisamos voltar ao começo, pois seus primeiros anos têm momentos decisivos inacreditáveis. Lenny Kravitz nasceu em 1964, bem no coração de Manhattan, mas a história de quem ele se tornaria começou com a improvável fusão de dois mundos muito diferentes. Sua mãe, Roxy Roker, era uma atriz bahamense americana, e seu pai, Cy Kravitz, era um produtor de TV judeu que havia servido nas Forças Armadas. Essa união em comum moldaria a visão de mundo de Lenny. Desde o início, ele ficou preso no conflito entre culturas. Em um dia, frequentava a sinagoga com a família do pai. No outro, mergulhava na alma e no ritmo da herança materna. Verões nas Bahamas, anos escolares em Nova York e depois uma mudança para Los Angeles quando Roxy conseguiu seu papel de destaque na série Os Jeffersons. A música era sua língua nativa. Ele batia em panelas e frigideiras antes de falar frases completas. Seu berço era cercado por discos de jazz, gospel e música clássica. Mas só quando ele viu o Jackson 5 no Madison Square Garden que veio o estalo. Ele era apenas uma criança, mas no momento em que viu Michael se mover, cantar e comandar o palco. Ele sabia que era isso, a vida que queria. Depois, o ensino médio em Beverly Hills não foi fácil. Lenny não se encaixava em categoria alguma. Racial, social ou musicalmente, ele nunca fazia parte do grupo. Mas essa energia de forasteiro o preparou para o crescimento que estava por vir. Ele absorvia todos os sons que encontrava. Ele ouvia Led Zeppelin, Prince, Curtis Mayfield, The Beatles, Bob Marley e Duke Ellington. E lá no fundo, ele começou a moldar algo próprio. Mesmo assim, a indústria não o entendia. Depois de se formar, ele saiu de casa só com ambição e um carro velho. Dizem que por um tempo ele dormiu nele. Los Angeles era cara e as gravadoras não o procuravam. Ele se apresentava em clubes pequenos, fazia bicos e buscava oportunidades, mas não abria mão do próprio som. Todo executivo de artistas e repertório queria que ele escolhesse um caminho, fosse mais rock, mais pop ou mais alguma coisa. Mas Lenny sabia o que queria e, mais importante ainda, o que não queria. Então ele seguiu seu próprio caminho. Chamavam-no de estranho e diziam que essa coisa retrô não venderia. Diziam que rock era branco, soul era preto e não podiam se misturar. Mas Lenny não estava tentando seguir tendências. Ele estava em busca de uma sensação. Com o tempo, Nova York o chamou de volta. O lado cru, a história, a cena musical, tudo fazia ele se sentir mais perto de casa. E foi aí que tudo mudou. Uma noite, ele cruzou o caminho de Lisa Bonet. A conexão foi imediata. Lisa acreditou em Lenny quando ninguém mais acreditava. Ela o incentivou a se entregar ainda mais à própria visão, continuar diferente e ser mais ousado. Ela ajudou a financiar suas primeiras demos. Mesmo assim, a indústria fechou porta após porta. Mas Lenny insistiu ainda mais. Ele escreveu, produziu e tocou quase todos os instrumentos no que se tornaria seu álbum de estreia. Ele colocou toda a sua alma nisso, recusando-se a soar como qualquer outra pessoa. Em meio ao caos, Lenny Kravitz e Lisa Bonet se casaram discretamente em 1987. Um ano depois, em 1988, eles deram as boas-vindas à filha, Zoe Kravitz, que é uma mistura de fogo, alma e arte, assim como seus pais. Em 1989, aos 25 anos, Lenny lançou seu álbum de estreia, Let Love Rule. Ele escreveu, produziu e tocou quase todos os instrumentos. Críticos se dividiram, mas o público respondeu. O álbum recebeu disco de ouro nos Estados Unidos, vendendo mais de 500 mil cópias e lançou sua carreira musical. Em 1990, o impulso aumentou. Ele passou a fazer turnês pelo mundo e ganhou respeito no underground por sua mistura de soul retrô com rock. Então, em 1991, ele lançou Mama Syed.
O álbum foi um sucesso, recebendo disco de platina nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de cópias vendidas. O single It Ain't Over Till It's Over chegou ao segundo lugar na Billboard Hot 100, sendo um dos maiores sucessos comerciais dele. No mesmo ano, ele coescreveu Justify My Love, da Madonna, um single ousado e sensual que vendeu mais de 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos e gerou polêmica com seu videoclipe provocante. Enquanto sua carreira decolava, sua vida pessoal se despedaçava. As pressões da fama, as viagens constantes e o afastamento foram prejudicando seu casamento. E em 1993, Lenny e Lisa se divorciaram. A separação deixou Lenny devastado, já que Lisa tinha sido sua musa, parceira e porto seguro. Essa decepção amorosa virou combustível para o que veio depois. A partir dali, ele se elevaria ainda mais. Seu álbum, Are You Gonna Go My Way, e Lenny Kravitz explodiram na estratosfera. A faixa título era um foguete de guitarras gritando, cabelos ao vento e a bateria martelando como um sermão. Ela se tornou um dos hinos mais marcantes dos anos 90 e fez de Lenny um astro global do rock. Em 1995, Lenny lançou Circus, que foi um álbum ousado repleto de comentários sobre fama, religião e a máquina da indústria. Críticos se dividiram, mas a mensagem era clara. Lenny não buscava sucessos. Ele estava atrás da verdade. Ele lançou Five em 1998. Esse era Lenny no auge. Esse álbum elegante, afiado e com sofisticação de estúdio misturou rock com funk e soul. Sucessos como Fly Away e American Woman dominaram as rádios. O álbum vendeu mais de 6 milhões de cópias mundialmente e logo recebeu prêmios. Ele ganhou o Grammy de melhor performance vocal masculina de rock em 1999, depois novamente em 2000, depois de novo em 2001 e mais uma vez em 2002, 4 anos seguidos. Nenhum artista masculino de rock tinha feito isso antes. No palco, Lenny era uma máquina. Ele era preciso nos ensaios e sempre mantinha o controle absoluto. Se alguém errasse uma nota na passagem, ele notava imediatamente. Viajar em turnê com Lenny exigia disciplina, pois ele cobrava excelência da equipe e de si mesmo. A riqueza veio rápido para ele. As casas, os carros, a fama. Mas Lenny continuou fiel ao apuro artesanal. Ele ficou obcecado por arquitetura e design, construindo casas ao redor do mundo, e cada uma delas é um reflexo de sua alma. Ele as adornou com linhas limpas, peças vintage e cores ousadas. Ele estava vivendo o sonho. Mas por trás dos óculos escuros, sempre havia pressão, isolamento e o peso silencioso do perfeccionismo. Mas Lenny Kravitz nunca desacelerou. Ele escolheu se expandir criativamente, espiritualmente e profissionalmente. Mas a música não era o único campo em que ele criava. Em 2003, ele lançou discretamente a Kravitz Design. O que começou como um projeto movido pela paixão, virou uma empresa de verdade, trabalhando em projetos de hotéis de mais de 5 milhões de dólares e linhas de móveis de alto padrão. Suas colaborações com a Rolex e a Leica trouxeram seu estilo minimalista com toque vintage para acessórios e interiores de elite ao redor do mundo. Nessa época, Lenny transformou um banheiro apertado em Miami em um estúdio de gravação. Aquele espaço improvisado e cru daria origem a novas canções de peso. Em 2004, Lenny lançou Baptism. Foi um álbum que pulsava com energia bruta e uma busca pessoal. O som era mais cru e as letras revelavam mais. Refletia sua jornada pessoal e vendeu cerca de 700 mil cópias no mundo todo. Faixas como Where Are We Running estavam cheias de perguntas sobre fama, propósito e a busca por significado. E então veio Hollywood. Ele tomou um rumo que a maioria não esperava. Ele entrou para a atuação e não foi por vaidade. Sua atuação em Precious, de 2009, é como um enfermeiro gentil e centrado chamado John. Isso surpreendeu os críticos. Sua presença trouxe calor e serenidade à tela, algo inesperado. Depois, em Jogos Vorazes, ele interpretou Sina, o estilista e confidente silencioso de Katniss Everdeen. Mais uma vez, sua serenidade falou por si só ao interpretar um personagem calmo e sábio. Do estúdio à tela, dos arranha-céus aos esboços, a criatividade de Lenny não tinha fronteiras. Mesmo com todo esse sucesso, ele manteve os pés no chão.
Então, em 2011, veio Black and White America, uma resposta cheia de alma e mistura de gêneros à crescente tensão política e racial nos Estados Unidos. Foi pessoal, destemido e lembrou que Lenny era mais que uma estrela do rock. Ele era um artista negro com algo a dizer. Em 2014, Lenny Kravitz já havia se tornado um ícone que desafiava gêneros, com mais de 38 milhões de álbuns vendidos, vencedor de vários prêmios Grammy e uma força crescente no design global. Seu álbum de 2014, Strut, era ousado, estiloso e sem pedir desculpas, alcançando o top 20 da Billboard 200 e mostrando que ele ainda tinha o rock para agitar multidões. Na casa dos 60, Lenny Kravitz conquistou a música, o cinema e o design, mas você nunca o classificaria como uma celebridade típica, com um patrimônio líquido estimado em 90 milhões de dólares, grande parte vindo da música, mas cada vez mais de licenciamento de arquitetura e design de móveis. A coleção de casas de Lenny inclui um trailer movido a energia solar em uma parte isolada das Bahamas. Ele também possui uma mansão elegante em Paris, onde o vintage encontra o minimalismo. Ela foi destaque na Architectural Digest e ajudou a colocá-lo na lista AD 100 das principais empresas criativas. No Brasil, ele tem um retiro ecológico escondido entre as colinas. Além disso, há sua coleção de carros, que inclui um conversível Mercedes antigo, um Cadillac elétrico personalizado e até um jato particular para escapadas espontâneas. Suas manhãs começam descalço, geralmente antes do amanhecer. Ele faz vitaminas com óleo de coco para os treinos, que podem até acontecer às 2 da manhã. Ao meio-dia, ele geralmente cavalga pelas praias de sua propriedade na ilha. Suas tardes são dedicadas ao design. Em seu estúdio em Paris, ele faz esboços de móveis, testa texturas e trabalha diretamente com os materiais, às vezes até dobrando metal ele mesmo. É puro espírito artesanal. E suas noites transcorrem sem pressa e com propósito. Se ele não está recebendo amigos para uma refeição orgânica feita em casa, ele senta sozinho com um caderno, velas acesas e Beethoven ou Miles Davis tocando ao fundo. É reflexivo e criativo. E a vida amorosa dele está em silêncio há uma década. Por cerca de 10 anos, Lenny optou pela solidão e disciplina espiritual em vez de relacionamentos para manter-se criativamente afiado e centrado. Essa escolha de estilo de vida faz parte do seu kit diário, como meditação, banhos gelados, disciplina nos exercícios e o silêncio que alimenta sua criatividade. Lenny aprendeu a canalizar o barulho da fama em intenção focada. Em 2024, Lenny lançou este álbum banhado de sol, gravado inteiramente em seu estúdio nas Bahamas. Sem grandes equipes de gravadora, só ele, sua guitarra e a brisa do oceano. Faixas como The Cap 421 chegaram às paradas, nos lembrando que Lenny, mesmo na casa dos 60, ainda sabe como nos emocionar. Mesmo enraizado na vida tropical, sua criatividade alcança o mundo todo. O design de Kravitz evoluiu para se tornar uma força global. Seus móveis misturam cores ousadas, texturas vintage e linhas limpas. Cada cadeira, mesa e luminária reflete sua alma. Ele segue em turnê, brilhando nos palcos de Vegas e Europa. Ele segue compondo e fazendo jam sessions com jovens artistas em seu estúdio. Ele está promovendo e expandindo sua linha de móveis sustentáveis e ajudando designers emergentes sob seu selo, Roxy Records. Hoje, Lenny Kravitz vive como um homem que construiu seu sonho e depois o reconstruiu do seu próprio jeito. Entre manhãs ensolaradas nas Bahamas e sessões de design tarde da noite em Paris, ele tem uma vida que poucos imaginariam, mas é inconfundivelmente dele. Ele ainda está por aí de alguma forma, parecendo que não envelheceu nem um dia. Ele é a prova de que manter-se fiel ao seu próprio ritmo, não importa o quão louca seja a jornada, pode levar a algo duradouro. Então, qual lado inesperado de Lenny mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. Eu adoraria saber o que te pegou de surpresa. E não perca o que vem por aí. Em breve trarei mais lendas da música para vocês.